que é um plano cartesiano? Plano é uma figura que é formada por linhas poligonais ou qualquer linha contínua que se feche. O plano cartesiano, ele é representado por essa imagem. É uma imagem plana, ou seja, em duas dimensões, dois tamanhos, duas possibilidades de medida, em que há duas retas perpendiculares, onde podemos definir largura e comprimento de outras formas planas. Aqui nesse plano cartesiano, eu posso construir outras formas planas, como, por exemplo, os polígonos. Essa na posição horizontal se chama eixo de abscissas, mais conhecida como eixo X, que está relacionado ao comprimento. E essa na posição vertical, fazendo 90 graus com o eixo das abscissas, é o eixo das coordenadas, também conhecida como eixo Y, relacionada à largura das figuras. Vamos ver um pouquinho mais de perto os eixos e a escala que é utilizada. Eu usei uma escala em centímetros. Quer dizer que cada unidade de medida que está na reta representa 1 centímetro. Repare que elas se cruzam bem no ponto zero. E nós temos outros pontos marcados com as unidades 1, 2, menos 1, menos 2. No ponto onde essas duas retas se cruzam, forma-se um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. E é justamente nesse local que está localizado a origem, que é o ponto O, ou ponto zero. Ambos os eixos são escalas numéricas. Reparem que no eixo das abscissas, para o nosso lado direito, nós temos valores positivos, é mais 1, mais 2. E para o inverso, que é para o lado esquerdo, para trás do ponto zero, nós temos menos 1, menos 2, que são valores negativos. Já no eixo vertical, que é o eixo das coordenadas Y, para cima nós temos os valores positivos e para baixo do zero nós temos os valores negativos. Aí está o ponto zero ou ponto O. Essas duas partes das retas são valores negativos e essas outras duas partes são valores positivos. Marcando o ponto no plano. O plano cartesiano foi criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes, usado para determinar a posição de um ponto no espaço. Então, essa coordenada, plano cartesiano, foi criado para a gente marcar pontos, achar pontos, determinar pontos. Vejam como o ponto será marcado. A partir de duas unidades de cada reta, eu marquei um ponto no plano cartesiano e esse ponto eu dei o nome de ponto A. Construindo um polígono qualquer, eu posso, através desses pontos marcados, construir as formas planas que eu quiser. Para construir o polígono, eu tenho que determinar os seus vértices, que são os pontos. Então, eu vou marcar os pontos nesse plano cartesiano. Para eu saber onde eu vou marcar, eu preciso entender que existe uma forma de escrever a localização desse ponto. As coordenadas de um ponto, ou seja, como eu localizo ele nesse plano cartesiano, são apresentadas na forma de um par ordenado de números. Por exemplo, 3 e 2. Vou determinar os pontos A, B e C. Então, o ponto A, a unidade é 3. Então, a partir da unidade 3, na reta das abscissas, eu vou traçar uma reta perpendicular. O primeiro número entre parênteses é referente ao eixo das abscissas. Então, eu vou contar até 3 no eixo das abscissas
e vou fazer uma reta perpendicular a ela. E a segunda parte é das coordenadas, então eu vou contar as unidades lá no eixo vertical, que é o Y, eixo Y. E a partir dali eu faço uma linha perpendicular a ela. E aí eu consigo achar o ponto A. Se eu quiser marcar outros pontos, vamos ver. Eu quero marcar o ponto B. No eixo das abscissas, o valor dele é 0. Então, eu vou ficar ali no 0. Não vou sair dali. No eixo das coordenadas, o valor dele é 5. Então, eu vou começar a contar mais 5 no eixo Y. E o ponto vai ficar sobre a reta. Olha lá, ponto B. Agora, eu quero fazer o ponto C. No eixo das abscissas, o valor é negativo, então vai ser para trás, menos 4 unidades. E das coordenadas, mais 3 unidades. E ali eu determinei o ponto C. Se eu quiser ligar os pontos, eu tenho um triângulo, certo? Construa o triângulo ABC com a régua. Pega a sua régua e construa o triângulo. Para medir a distância entre os pontos, basta você utilizar a régua. E assim você vai saber a medida. O lado AC, por exemplo, tem 7 centímetros. Agora façam os exercícios do livro, atividade 13, página 63 e 64, mais os exercícios da folhinha. Tchau, tchau e até a próxima.